Boa tarde, vocês estejam todos bem. Hoje a gente vai ter a apresentação do Sebastião. Sebastião vai apresentar sobre litigância de má-fé. Sebastião, pode começar. Bom, muito boa tarde a todos. Hoje eu vou falar sobre a litigância de má-fé. Bom, a litigância de má-fé é um exercício abusivo de direitos processuais. Ocorre quando qualquer das partes impõe voluntariamente empecilhos para atingir ou atrasar a demanda. Ela está regulada no artigo 79 ao 81 do CPC. Para evitar a litigância de má-fé, existem várias regras e princípios para reger o processo, tais como o devido processo legal e a razoável tramitação processual. São um dos vários princípios que tem. Essas regras e princípios são feitos para determinar o andamento do processo, tipo, andar certinho, e no caso de litigância existem as penalidades. Bom, é importante a gente... Não está aparecendo a imagem do Tião. Algum problema? Posso continuar? Bom, então eu vou continuar. É importante falar, na litigância de má-fé, que os sujeitos processuais não é somente as partes, também são os advogados, promotores... Os advogados, promotores, juízes e qualquer outro que intervenha no processo, os terceiros, no caso. O artigo 77 do novo CPC, determina que toda ação processual deve ser feita com o princípio da boa-fé. Para ser ingressado nela, tem que ter o princípio da boa-fé. Assim, nesse caso, apresentar mentiras, pedidos sem fundamentações ou atrasar o processo são atos considerados contrários ao direito. E para gerar uma condenação por litigância de má-fé, é necessário preencher alguns elementos do artigo 80 do novo CPC. Eu vou ir lendo o artigo aqui e vou falando, tá bom? Bom, o inciso número 1 do artigo 80 do CPC. Deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato. Isso significa que as partes têm direito de ação e defesa para movimentar a lide. Porém, não é permitido buscar essa ação ou defesa em texto que não é cobertado por lei, por texto contrário à lei. Ou quando o fato que se opõe não existe contradição. Tipo assim, é uma prova que não tem o que falar dessa prova, e as pessoas vão lá e colocam o protocolo, alguma medida, tipo, contrariando aquela prova. Tipo, é litigância de má-fé, isso não é permitido. Alterar a verdade dos fatos. Bom, esse inciso é meio autoexplicativo, mas vamos lá. A má-fé desse inciso ocorre quando qualquer das partes, no momento da pretensão ou da defesa, altera a realidade dos fatos, significando dizer que estão buscando provar algo que nunca ocorreu, e as provas foram fraudadas. Então, é muito simples, é você alterar a verdade, que já é litigância de má-fé. E um exemplo é você instruir testemunhas para dizer fatos que nunca ocorreram. Tipo, se eu vou falar, a gente está numa audiência de instrução, eu tenho uma testemunha, aconteceu X coisa, eu falo para ela falar Y, porque vai ser favorável ao meu caso. Isso é litigância de má-fé também. O inciso 3º. Usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Tipo, esse inciso busca proibir quem entra com uma demanda judicial a fim de obter algo ilícito, tipo, um desvio da finalidade da norma. Um exemplo, hoje em dia tem muitos processos de dano moral que tramitam no juízo. Muitos, a gente lida com bastante. E tem muitos casos de processos de dano moral que foram orquestrados. Tipo assim, a pessoa, por exemplo, eu comprei esse celular, eu começo a relatar problemas dele que não existem esses problemas, eu começo a ligar para quem eu comprei, começa a ligar, gerando protocolos e falando que o celular está com problemas, mesmo não estando. Esse aparelho vai para conserto, eles alegam que trocaram alguma placa, alguma coisa, ou nem relatam um problema. Eles voltam, a gente continua gerando protocolos. E depois entra com uma ação pedindo dano moral sobre essa empresa. É um caso muito recorrente hoje em dia e é um exemplo. O artigo 4º você opuser resistência injustificada ao andamento do processo. Este inciso diz que a litigância de má-fé se institui quando é posto
obstáculos infundados na lide, tipo manifestações impertinentes e tudo que tiver o objetivo de atrasar o julgamento. Isso é frequente em processos penais, mesmo esse artigo não tendo tanto efeito na matéria penal, porque o CPC e o Código Penal tem muitos entendimentos contraditórios. Tem gente que diz que o artigo 80 ele é aplicável também no Código Penal, e tem muitos que dizem que não, porque no Código de Processo Penal não tem nada especificado sobre litigância de má-fé. E no processo penal, a gente mesmo não atuando na área, observa que existem muitas demandas por exemplo, na apresentação de testemunha, eu coloco que tem uma testemunha extremamente importante para Amazonas, com endereço desconhecido, tal. Então, esse é um exemplo. O inciso 5º é proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Bom, nesse caso, o litígio de má-fé é quem agir com imprudência, são não observando as normas processuais legais. Você agir de qualquer jeito. E provocar um incidente processual apenas para paralisar o processo é uma litigância de má-fé também. Que, na verdade, o artigo 80 disserta sobre tem vários incisos que o objetivo principal é inibir a paralisação do processo. É o principal que pelo que eu estudei, eu achei, porque todos os incisos, eles dissertam um pouco sobre a paralisação processual. Tá bom? Bom, o inciso 6º do artigo 80 é quase igual à explicação que eu dei no artigo anterior, que é provocar incidente manifestamente infundado. Neste caso, litiga de má-fé quem provocar incidentes infundados, ou seja, inexistentes. Bom, um exemplo, que eu estou ficando bastante exemplos, é você interpor um embargo de terceiro apenas para paralisar o procedimento principal, porque o embargo de terceiro, querendo ou não, ele vai paralisar o processo. Então, você protocolar um embargo de terceiros só para paralisar o processo é uma litigância de má-fé. E, por último, o inciso 7º, que é interpor um recurso com intuito manifestamente protelatório. Bom, nesse último inciso, litiga de má-fé que interpõe um recurso protelatório. O recurso protelatório é aquele que não quer reformar a decisão, mas sim protelar o trânsito julgado da lide, que, de novo, é como eu tinha dito antes. Quase todos os incisos falam sobre uma maneira de você atrasar o andamento da lide. E finalizei os incisos, mas para finalizar tudo, é essencial que, para a litigância de má-fé ocorrer, é essencial que a outra parte seja prejudicada. É essencial que a intenção seja de gerar dano à outra parte, tá bom? No caso da litigância de má-fé em juizados especiais, porque no artigo 81 fala sobre várias penalidades para quem agir com litigância de má-fé. E em juizados especiais, a gente pensa que não vai ter isso, por ser um juízo gratuito. Porém, o juiz pode condenar a parte litigante à multa e também pagar os honorários advocatícios da outra parte. Então, mesmo sendo em juizado especial, é aplicada uma multa, sim, em quem litigar de má-fé. No caso do processo trabalhista, é aplicável também as normas e as penas do artigo 81 do CPC. Vou falar assim. O artigo 81, ele aponta as penas por litigância de má-fé. Ele aponta as penalidades que a pessoa vai sofrer. Um exemplo das penalidades, para não ficar muito grande o texto, o que eu estou falando, é você pagar uma multa de 1% a 10% do valor da causa, você arcar com os honorários da outra parte, os honorários advocatícios e das despesas da parte contrária também, e você indenizar a parte contrária. Se for 2 ou mais litigantes, o juiz fará a distribuição para quem é mais relevante a causa, assim, com base no interesse da causa. Tipo assim, se litigou de má-fé a parte requerida do processo em um terceiro, provavelmente a multa do terceiro vai ser menor do que a de quem está no polo, pelo meu entendimento, pelo menos. A multa sempre vai ser convertida em favor da outra parte, pelos efeitos sofridos.
como já dito muitas vezes, a demora processual, certo? Para casos como o agravo interno e embaixo de declaração, elas estão amparadas no artigo 1021, parágrafo 5º, e no artigo 1026, parágrafo 3º do CPC. Eu só não estudei muito sobre eles, mas é multa também. É sempre multa dos dois. E sobre a gratuidade processual, que eu já também dissertei sobre os juizados um pouco, é um assunto muito discutido, mas a regra é aplicada às partes, não aos advogados. Mas tem entendimentos diferentes. Tipo assim, quando você litiga de má-fé, tem vários entendimentos que aplicam a multa à parte do processo. E tem também entendimentos que vai para o advogado. Então, é uma coisa controversa e cada caso é um caso, acredito eu. E, findada a apresentação, podem começar com as perguntas, por favor. Eu vou seguir aqui a ordem. Andressa? Tem perguntas hoje. Doutora Natália? Doutora Natália não tem perguntas e também não tem microfone. Doutor Guilherme? Sem perguntas também. Tião, eu tenho uma dúvida, mas se caso você não souber me responder, tudo bem, tá?